a mais um dos nossos videocasts. Meu nome é Carolina Perrone, eu sou médica hematologista aqui no Hospital Albert Einstein e eu tenho o prazer de estar aqui comigo hoje o Dr. Fábio Pires, que é realmente uma referência na minha vida, um grande ídolo para mim. É uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui hoje e poder falar com você um pouco de leucemia mieloide crônica. Afinal de contas, hoje nós estamos 22 de setembro, é um dia especial porque é o Dia Mundial de Conscientização da Leucemia Mieloide Crônica, não é mesmo? É isso mesmo, muito legal. E, doutor Fábio, a leucemia mieloide crônica, ela é uma doença muito importante na história, não só da hematologia, mas da medicina de uma forma geral, não é mesmo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Não, acho que a LMC ela é uma doença que tem vários foi o primeiro lugar em várias coisas. Acho que em 1960, acho que voltando mais ainda atrás, estava pensando aqui, ela foi sem dúvida alguma, acho que o primeiro tipo de leucemia que foi descrito lá atrás, no século XIX. Isso, pelo Dr. Virchow. Isso, exatamente. E depois de 1960, ela foi a primeira doença na qual descreveram uma normalidade genética recorrente, no caso, o cromossomo Filadélfia, que foi descrito na cidade da Filadélfia. Ela foi também o primeiro tipo de câncer que foi demonstrado que essa normalidade recorrente era uma translocação, uma troca de cromossomos, um pedaço do cromossomo tocando com o outro. E foi uma das primeiras doenças na qual a gente desenvolveu uma terapia-alvo. E acho que mais do que... Talvez a gente poderia aqui argumentar que outras terapias-alvo surgiram antes, mas eu acho que o mais legal da história do tratamento da LMC é que é uma doença em que eles estudaram, eles descobriram o que era a proteína e eles desenvolveram um remédio especificamente para atacar essa proteína. E isso foi a grande revolução no tratamento dessa doença e que abriu a porta da terapia-alvo em hematologia, oncologia, que é a era que a gente está vivendo até hoje, eu diria. E, doutor Fábio, o senhor lembra como que era a era da LMC pré-inibidores de tirosina quinase? Olha, eu queria dizer para você que eu me lembro, mas eu não sou tão antigo assim. Eu lembro que quando surgiu o imatinib, eu já estava na faculdade de medicina. Eu lembro a primeira vez que eu li alguma coisa de imatinib, eu até falo para todo mundo, eu estava na biblioteca da faculdade de medicina da USP, e lá na entrada da biblioteca eles colocavam, às vezes, recortes de jornais, de matérias, que saíam nos jornais público leigo, assim, Folha, Estadão. Quando tinha alguma coisa que era importante em medicina, eles colocavam um recorte ali na entrada, para a gente poder ler. E aí saiu, eu lembro que eu li uma reportagem falando do desenvolvimento do STI 571, que é o imatinib. Isso era o ano de 2000, eu estava no quarto ou no quinto ano da faculdade de medicina. E aí eu li aquilo, e da época eu já gostava muito de hemato, naquela época. Mas eu falava que eu queria ser cirurgião, que eu ia ser cirurgião, que eu ia operar as pessoas, que eu não ia ser clínico. Mas eu já olhei e fiquei lendo, falei, puta, que coisa interessante e tal. Mas depois que eu entendi um pouco o que foi a mudança daquilo, né? Porque a LMC era uma doença que, antes do imatinib, era uma doença que muitas vezes o paciente ele tinha que... A única chance da pessoa sobreviver era ela fazer o transplante de medula óssea, que a gente sabe muito bem, era naquela época já ainda um tratamento, ainda é um tratamento super complexo, mas naquela época era mais complexo ainda, pelos riscos envolvidos, e muitas pessoas não podiam fazer um transplante, porque não tinha doador, ou porque não tinha condições clínicas. Então ele foi realmente uma verdadeira revolução no tratamento da LMC. Muito legal. E então foi mais ou menos ali no início dos anos 2000, né, que a gente começou a ter acesso aos inibidores de tirosina quinase. E de lá para cá, como que vem sendo? O que a gente já tem de novidade? Como que está sendo o acompanhamento desses pacientes? Eu acho que é muito legal isso, porque a gente tem que pensar que LMC, que nem eu falei, era uma doença que, quando a pessoa era diagnosticada, a expectativa dela é assim, ou tenho que fazer um transplante, ou muito provavelmente num período de 5 a 6 anos eu vou vir a falecer, porque a doença, a progressão, a história natural da LMC, ela começa na fase crônica em geral, e ela vai ficando progressivamente mais grave, até que a pessoa evolui para o que a gente chama de crise blástica, que é a fase aguda da doença, e aí, em geral, a pessoa acaba vindo a falecer pela complicação do tratamento. E acho que a gente estava conversando até
outro dia, acho que muitas pessoas não sabem disso, mas o tratamento dos inibidores de tirosina quinase, que é o imatinib e as outras drogas, para tratar a LMC, revolucionaram de uma maneira incrível quando você para pensar o que era e como é hoje. Como é hoje? Leucemia mieloide crônica hoje é uma doença em que a maioria dos pacientes vai ser tratados apenas com um medicamento, um comprimido, que ele vai ter que tomar em casa. Na maioria das vezes, essa pessoa vai tomar aquele remédio apenas, e não vai ter nem que trocar medicamento. Tem uma fração de pacientes que acabam não resolvendo, você tem que trocar o remédio, mas, em geral, na maioria dos casos, o primeiro remédio que você entrar vai ser o remédio que a pessoa vai tomar. Em uma fração dos pacientes, a gente já consegue, depois de muitos anos, interromper o tratamento e a doença não volta, ou seja, seria equivalente a você falar que você curou a pessoa daquilo. E de tal forma que hoje, a expectativa de vida de uma pessoa com leucemia mieloide crônica é igual, no momento do diagnóstico, é igual à população normal que não tem LMC, que é um sucesso de tratamento absurdo você pensar. Ou seja, se era uma doença que antes eu tinha que pensar em transplantar, fazer um transplante de medula, que é um tratamento super agressivo, e hoje, com o uso de medicamentos, eu consigo levar uma expectativa de vida igual à da população que não tem a doença, é algo fenomenal, é algo fabuloso e é uma história de sucesso que poucas pessoas fora do nosso nicho da medicina conhecem. A gente, fora, acho que as pessoas não têm muita noção do que é isso, do que é esse estrondo para um tipo de câncer. Com certeza. Até porque eu acho que a população, de uma forma geral, quando escuta esse nome, leucemia, já se assusta muito, né? Tem todo o estigma envolvido. Então, acho que é muito importante mesmo o senhor trazer tudo isso para as pessoas entenderem que existem vários tipos de leucemia, que nem toda leucemia é igual, que a gente tem vários tratamentos diferentes, e que então, com relação à leucemia mieloide crônica, como que o senhor costuma falar, assim, no consultório, dar esse diagnóstico para o paciente? Eu sempre falo isso que você está falando, eu falo assim, você não vai gostar do nome dessa doença, mas essa doença é uma leucemia mieloide crônica. Mas calma, existe tratamento, não é uma doença, de modo geral, que tem um prognóstico ruim. É claro que pode ter um paciente que vai ter uma evolução ruim. Pode ter aquele paciente que você trata e ele não vai responder bem, ou que até mesmo a doença vai evoluir para uma fase mais avançada e, eventualmente, a pessoa pode até vir a falecer. Não é impossível isso acontecer. Eu não diria para você que a gente salva 100% das pessoas com LMC hoje. Mas eu diria que a nossa taxa de sucesso terapêutico é muito mais alta do que era no passado, de tal forma que eu falo para a pessoa, aqui a gente, muito provavelmente você não vai ter que fazer químio, é só medicamento, o tratamento é controle, é quase como se fosse uma espécie de um diabetes ou de uma pressão alta, talvez até, em alguns aspectos, até melhor que alguma dessas doenças crônicas cardiovasculares ou endócrinas que a gente tem, porque uma vez que o paciente com LMC evolui para aquela que a gente chama de resposta molecular maior, ou seja, que a gente conseguiu reduzir muito a quantidade das células doentes no corpo, é praticamente como se fosse uma pessoa normal. Ela não tem imunidade baixa, ela pode trabalhar, passear, viajar, fazer o que ela quiser, na verdade. Ela tem uma vida próximo ao normal e existem, claro, algumas limitações, mas são pequenas, em geral ligadas ao fato da pessoa ter que manter o remédio de maneira crônica. Mas eu diria para você uma coisa importante. Eu acho que, hoje em dia, se tiver algum paciente vendo isso, que entender qual que é um dos maiores desafios da LMC, eu diria que um dos maiores desafios da LMC é justamente você conseguir fazer com que a pessoa tome o remédio de maneira persistente, crônica, sem parar de tomar, porque depois de um tempo, a pessoa acaba esquecendo um pouco o que é a gravidade do problema e a seriedade daquilo, e o remédio acaba sendo mais uma parte da rotina dela. Tanto que uma das coisas que eu sempre pergunto para os pacientes, quando eu vejo que o exame lá que a gente faz, o PCR, eu vejo que o PCR começou a subir, eu falo, você está tomando remédio direito? Porque depois de 3, 4, 5 anos, o cara, às vezes ele já esqueceu aquilo. Banaliza um pouco, Banaliza-se um pouco porque faz parte da vida e a pessoa vai seguindo. O ser humano é muito adaptável, né? Vão tendo outras prioridades, né? Exatamente. Muito bom. Bom, e a gente já falou bastante sobre o imatinib, assim, acho que a gente acaba
sempre falando um pouquinho mais dele, porque ele foi o primeiro, ele realmente, né, mudou muitas coisas pra gente. Mas surgiram outros também dessa mesma classe, né, doutor? Como que foi esse surgimento? Então, se o paciente ele está usando imatinib e acabou tendo algum problema, a gente pode mudar de remédio? Como que é? A gente pode, tem várias outras opções. A gente tem, além do imatinib, a gente tem o dasatinib, o bosutinib, o nilotinib, o ponatinib e recentemente foi aprovado o asciminib, que foi uma mudança realmente, eu fiquei bem contente porque ele deu uma revigorada nos estudos de LMC. Esse último porque ele é um inibidor de BCR-ABL que funciona de uma forma diferente dos outros. BCR-ABL, para quem está ouvindo a gente, é a proteína que causa a leucemia mieloide crônica. E todas essas drogas que eu falei, todos esses NIBs, a função deles é desligar essa proteína para ir você matar a célula leucêmica de uma forma mais suave do que seria fazendo uma quimioterapia. Então, em geral, depende, é claro, do paciente, mas em geral a gente tende a começar muitos casos com imatinib, que é o que a gente tem mais experiência, e aí depois a gente vai evoluindo e vai vendo se o paciente vai respondendo bem. E se ele não vai respondendo, aí você vai lançar a mão de um medicamento de segunda linha, que a gente fala, como, por exemplo, o DASA, o Nilo ou o Bozu. E aí, se o paciente responder, você mantém esse. Se ele não responder, aí você pode trocar para um medicamento de terceira linha, como o Pona e o ACI. Então, é meio que dessa forma, você vai vendo. É claro que tem cenários em que eu posso já iniciar de cara com um medicamento de segunda geração, tem cenários que eu já, que minha escolha de segunda linha já tem que ser um de terceira geração. Então, existem estratégias adaptáveis, varia de pessoa para pessoa. Mas, em geral, o que a gente faz? A gente tende a começar com imatinib e aí depois vai escalonando conforme o paciente vai indo, vai respondendo. Eu acho que isso é muito bom, porque se a pessoa não respondeu o imatinib, vão ter outras opções terapêuticas, ou seja, não é nenhum fim de mundo. E hoje o transplante, que era o grande carro-chefe do tratamento do LMC, hoje eu diria que ela é a quarta, quinta linha terapêutica. É uma exceção, né? É uma exceção, a gente praticamente não faz mais transplante pelo LMC. Muito legal. E o senhor comentou anteriormente também que tem alguns pacientes que a gente pode, inclusive, interromper o remédio. Isso. E nesses casos, são todos os pacientes? Como que é? A gente precisa ter uma monitorização mais de perto? Como que funciona? A interrupção do nimerotirosina quinase, eu acho que, se você me perguntar, eu acho que dos últimos 10 anos foi o maior sucesso que a gente teve, porque antes a discussão que tinha era... A conversa na LMC ela foi evoluindo muito. No começo era, o que eu faço? Dou inibidor ou faço transplante? Aí quando se viu que o inibidor era muito bom, a conversa foi assim, tá, como eu faço para erradicar a célula tronco? Porque a célula tronco leucêmica, porque claramente eu não posso parar o remédio. E aí depois de um tempo começou a surgir uns trabalhos falando assim, não, até tem umas situações que dá para você parar o remédio. Então tem alguns pacientes que atingem o que a gente chama de resposta profunda, que é quando a gente vê que a quantidade de células leucêmicas fica muito, muito, muito pequenininha. Nesses casos, se você parar o remédio, mais ou menos metade deles, a doença não volta nunca mais. Então, em termos práticos, é como se o cara tivesse ficado curado. Talvez as pessoas vão falar, não, tivesse não, ele ficou curado. Acho que sim até, a gente não tem, que a gente talvez não possa ter certeza que não sobrou alguma coisa ali que a gente não está chegando, mas para a pessoa, ela ficou curada. É todo mundo que dá para fazer isso? Não, eu diria que hoje, se você pegar 100 pacientes com LMC, 15 a 20 isso você consegue chegar nesse nível de resposta. E aí depois, quando você faz isso, você tem que ficar fazendo exame para sempre. Você nunca pode parar de fazer exame porque sempre pode voltar. Sim, então você sempre tem que estar fazendo exame, ficando de olho. Então é sem tomar remédio, mas é mantendo uma vigilância, uma monitorização. Então isso é chave, isso é importante. Eu também gosto também de dizer para as pessoas que isso é uma medida, isso é um sucesso, mas a ausência disso não é uma falha. Então tem muitos e muitos pacientes que não conseguem atingir os critérios para parar o remédio, ou até atingiram, e pararam, e depois a doença acabou voltando, e ele teve que voltar a tomar o medicamento, mas isso de maneira alguma deve ser encarado como uma falha terapêutica. Isso aqui é uma derrota, de maneira alguma. Eu diria que
muitas e muitas pessoas, a maioria, vivem tomando os inibidores de tirosina quinase e tem uma vida normal. E é isso que a gente tem que entender como é o padrão de e vão ter aquele grupo pequeno que a gente vai conseguir, às vezes, até mesmo algo a mais que é parar. Mas se a gente não conseguir, a gente ainda consegue resultado muito bom. Muito legal. E nesse grupo selecionado de pacientes em que a gente pode tentar essa interrupção, o senhor falou que cerca de metade dos pacientes conseguem ficar sem, mas que outra metade, então, volta. Nesse caso que volta, a gente pode voltar com o mesmo remédio? Eles tendem a responder ou a gente tem um risco maior de voltar uma doença um pouco mais agressiva? Tinha-se muito medo disso no início, mas aí agora a gente viu que não. Que na maioria das 99% das vezes você volta com o mesmo remédio que o paciente tomava, a doença vai cair e vai voltar, e o paciente vai ficar com a doença sob controle da mesma forma que ele tinha antes. O que nos dá uma tranquilidade, né? Eu acho que a LMC está aí para mostrar que a história, o poder da medicina, quando os cientistas, os médicos se unem junto com todos os players, os pacientes, a indústria, conseguem trabalhar para desenvolver medicamentos que são capazes de mudar a história natural dessa doença. E acho que é uma coisa importante de se falar do nosso país, que desde o início os inibidores de tirosina quinase foram medicamentos que estavam disponíveis no SUS para os pacientes com LMC. Então, esse foi um tratamento que ele não ficou restrito aos grandes centros privados. Muitos e muitos pacientes do SUS hoje têm acesso ao inibidor de tirosina quinase sem custo e conseguem tratar a sua doença de uma maneira muito eficiente. Então, que acho que isso é importante também falar. Não adianta, essa história de sucesso toda não significaria nada se somente 20% da população tivesse acesso a isso. Hoje não, acho que eu diria 100% dos pacientes com LMC hoje conseguem um inibidor de tirosina quinase para tratar. Muito bom, muito legal. E o senhor queria deixar alguma mensagem final sobre a leucemia mieloide crônica? Exato. Eu queria dizer se você é paciente e está vendo isso, para não se desesperar, que é uma doença potencialmente grave, mas potencialmente muito tratável, como você pode ter visto nessa conversa que a gente teve hoje, e que nós, hematologistas, estamos aqui para ajudar vocês da melhor forma possível para você conseguir voltar a ter a sua vida da forma que você tinha antes e fazer o tratamento da melhor forma. Perfeito. Então, eu queria agradecer o senhor, Dr. Fábio, pela disponibilidade, por ter trazido esse bate-papo aqui para a gente no Hematolog. E a gente espera que tenha sanado as dúvidas de vocês e qualquer coisa a gente está à disposição. Tá bom?